Essas famílias perguntam muito, inclusive no momento da contratação do serviço. Eu falo que a orelha não é um mural que você vai pegar uma tarraxinha e vai espetar, né? E o brinco, por mais que ele tenha uma ponta, não se compara à ponta de um catéter. Se você pegar a história do brinco, ele foi inventado para embelezar. E o catéter, a agulha, para realizar perfurações. Então, no momento que você perfura o lóbulo com o catéter, ele desliza no tecido da orelha. E quando você fura com o próprio brinco, se você ampliar a imagem, ele entra de um jeito e sai do outro. Ele explode, né? E para começar o programa de hoje, a gente fala sobre o primeiro furo na orelha do bebê com Aline Fernandes Teixeira. Ela é enfermeira obstetra e consultora de amamentação. Prazer tê-la aqui novamente, Aline. Olha, assunto não falta, né? Da tua área de atuação, da tua especialidade. Então, bem-vinda novamente. Prazer é todo meu em estar aqui e falando sobre o primeiro brinquinho da princesa. Muito legal, né? Algumas famílias têm medo, a gente vai falar sobre tudo isso, quando é o melhor momento para fazer, né? E o que mudou. Hoje parece que é diferente, né? A gente vai entender. Antes, para dar o pontapé inicial na nossa entrevista, tem um VT de abertura. Vamos ver. O primeiro furo na orelha de um bebê é uma decisão pessoal dos pais. Se os pais optarem por fazer o furo na orelha do bebê, é importante seguir algumas orientações para garantir a segurança e minimizar qualquer desconforto ou risco de infecção. Recomenda-se que o procedimento seja feito por um profissional qualificado, utilizando materiais hipoalergênicos. Após o furo, é essencial manter uma boa higiene na área e observar qualquer sinal de infecção. É fundamental lembrar que a decisão de fazer o primeiro furo na orelha do bebê é pessoal e deve ser tomada com cuidado, considerando a idade do bebê e possíveis riscos, respeitando a escolha individual da família. Muito legal, bem pontuado, que é realmente uma escolha, né? Uma decisão muito pessoal. Mas eu queria entender, então a gente vai falar dessa questão da idade, será que tem vantagens de fazer isso mais cedo, da questão de se dói ou não? Mas para começar, eu sei que tem mudanças, né? E também você já esteve aqui, a gente sabe que você é uma profissional que tem bastante já experiência, muitos anos na área. Como que você sentiu a necessidade dessa questão do brinquinho também? Então, eu fundei a Home Baby Assessoria em 2014. Até então, eu trabalhava no ambiente hospitalar. E eu via que até antes de 2014 era realizada a colocação do primeiro brinquinho da bebê lá no berçário, ainda no hospital. Muitas crianças têm a orelha furada, foi furada através do próprio brinco. Em 2014, o primeiro serviço da Home Baby foi colocação de brincos em bebês, mas eu ficava incomodada com este método de furar a orelha com o próprio brinco. E aí eu fui estudar, fui me aprofundar mais. E foi aí que eu conheci a técnica de body piercing para a colocação de brincos que são com materiais estéreo e descartável, inclusive materiais de uso hospitalar. E também fui me aprofundar em auriculoterapia, porque eu sempre brinco, né? Se você vai trabalhar colocando brinco em bebês, no mínimo você tem que conhecer muito bem a orelha, que é o local onde você vai trabalhar. Muito legal. Então mudou tanto a técnica, desde o seu começo aí de atuação na área, mudou a maneira como é feito. E então hoje é mais tranquilo de fazer, acho que tem menos complicações, não furar com o próprio brinco, que é o que normalmente as pessoas furam com brinco, né? A pistolinha também, né? O revólver. Não é usado mais. O que acontece? As famílias perguntam muito, inclusive no momento da contratação do serviço. Eu falo que a orelha não é um mural que você vai pegar uma tarraxinha e vai espetar, né? E o brinco, por mais que ele tenha uma ponta, não se compara à ponta de um catéter. Se você pegar a história do brinco, ele foi inventado para embelezar. E o catéter, a agulha, para realizar perfurações. Então, no momento que você perfura o lóbulo com o catéter, ele desliza no tecido da orelha. E quando você fura com o próprio brinco, se você ampliar a imagem, ele entra de um jeito e sai do outro. Ele explode, né? A orelhinha do bebê. E ainda mais, antigamente falavam muito a questão de furar a orelha com um brinco de ouro.
né? O ouro, ele tem um metal chamado níquel. E muitas mulheres adultas hoje colocam o brinco em casa, chega na festa, tem que tirar o brinco porque a orelha está coçando. Muito provável que essa pessoa tenha alguma reação alérgica ao níquel, que antigamente era perfurada a orelha com o próprio brinco. E no momento desta perfuração soltava essa substância na orelha. E tinha gente ainda que lixava a ponta do brinco com a lixa de unha. Aquele brinco, imagina, ele, anatomicamente ele vem lisinho. Se você lixa com a lixa de unha, ele fica áspero. Então, na hora que perfura a orelha com o próprio brinco, vai machucando o tecido e corre o risco da tarraxa depois não encaixar direitinho. Então, precisa mesmo de um profissional para fazer isso, já é indiscutível. Com certeza. E aí não é também qualquer profissional, né? Leva numa farmácia, em qualquer lugar. Então, escolher a melhor técnica também. Você falou do catéter, né? Uhum. Então, o motivo pelo qual hoje você faz as perfurações com o catéter é porque o catéter foi feito para fazer as perfurações. Exato. É uma agulha basicamente, utilizada né? na UTI neonatal, estéril, então não ocasiona nenhum dano para o bebê. Tá? Muitas mulheres hoje podem ter déficit auditivo devido ao estralo da pistola. Imagina aí uma bebê de 10 dias indo na farmácia, como que era antigamente. A pessoa que vende o remédio fala, vamos lá. Pega a pistola, mela no álcool a orelha, pá, fura em qualquer lugar. Né? E aquele estralo da pistola é muito alto perto do pavilhão auditivo da bebê. E uma situação bem traumática, né? Porque vai lá... Sim, o furo humanizado, nós literalmente respeitamos o tempo da bebê. Então, nós realizamos um atendimento domiciliar. Então, quer colocar a melhor forma essa orelha, vai furar mamando? Ok. A outra, precisa trocar fralda. Vai lá, troca a fralda, volta. Vamos acalmar o bebê? Eu acho que se ela estiver dormindo, vai ser mais tranquilo. Então, vamos aguardar a bebê dormir. Então, isso é o furo humanizado, não é realizado no meu tempo, mas no tempo da bebê ou da criança. Eu já assisti alguns vídeos que a criança permanece dormindo enquanto tem a orelhinha furada, né? Exato. É respeitar o tempo da bebê. Tem vídeo pra gente ilustrar? Vamos colocar, então, pra gente ver como é incrível, né? Que a família pode ficar tranquila. Olha lá. Belíssima, dormindo, Aline. Ai, você é maravilhosa, achei que você é um guerreiro, meu coração levava assim, ai meu Deus, tadinha. Vai sofrer. Filha, você tá de modelo. Olha. Gente, ela nem resmungou. Já foi. Vou ter que mandar depois pra minha mãe. A minha mãe tava, ai, tadinha dela. Vai ter furo, você chorou tanto. E é isso. Uma princesa. Continua. Dormindo estava, dormindo permaneceu, né? Que delícia. E a gente vê a preocupação, né, dessa mãe. Preciso mandar isso para minha mãe, né? A avó da criança. Porque a avó estava com dó desse primeiro furo na orelha. Você chorou tanto. Ai, meu Deus, que judiação, né? Olha aí, não teve judiação nenhuma. E assim, obviamente que cada pessoa tem uma reação. Por exemplo, eu gosto de conversar muito com as famílias que até bebês que ficaram muito tempo na UTI neonatal, sendo manipuladas e tudo mais, pode correr o risco de ficar mais agitada. Perfeito. Tem que ter mais paciência, acalmar a bebê antes de realizar a perfuração. Eu não... No primeiro vídeo que a gente assistiu, e aí tô observando esses próximos aqui, eu não vi sangrar. Não sei se eu que não vi ou se não costuma sangrar mesmo. A grande maioria das perfurações não tem sangramento, tá? Mas por isso que é importante estudar e se aprofundar. Quem trabalha com acupuntura, né, noções de auriculoterapia, eles falam que sempre quando você coloca a agulhinha e tem algum local que apresenta algum tipo de sangramento, é porque o sistema da pessoa
No momento desta perfuração, no momento que colocou a agulhinha, tem uma liberação. Então, o fato, de repente, de ter algum tipo de sangramento nesta região não significa que seja algo negativo, tá? Porque pode acontecer ocasionalmente de algum bebê ter algum tipo pequeno de sangramento. Então, você faz a perfuração com uma agulha ali bem delicada, porque a bebezinha, as bebês são muito delicadas. E aí, você coloca esse catéter. Então, se você precisar parar um pouquinho, deixar a criança, né? Às vezes coloca no peito para mamar, segura, calma. Não é uma agulha que tá ali, é o catéter. Nada machuca, né? Realiza a perfuração com o catéter. E aí, você tira essa agulha e fica o plastiquinho. Tá. E o brinco passa por dentro deste plastiquinho. Então, o brinco, ele fica na orelha. Ele não participa da perfuração da orelha, que isso que é diferente. Muito legal. E qual é o material que é mais recomendável para utilizar nesse primeiro momento? O material para perfuração ou o tipo de brinco? O material desse primeiro brinco. Do primeiro brinco. Ah, tá. Pode ser de aço cirúrgico, pode ser de ouro branco, tá? E o ouro amarelo também, mas ambos brincos de ouro eu sempre peço certificado de garantia. Isso é muito importante. Então, para a primeira colocação, não é indicado. Ah, esse brinco era da minha avó, foi da minha mãe e agora vai ser da bebê. Tá. Então, o ideal é que seja um brinco novo com certificado de garantia ou de aço cirúrgico que vem encapsulado naquela embalagem fechadinha, vem estéreo. Ah, tá. Principalmente também por essa questão da asepsia e do ouro, para você ter certeza que se trata de ouro, né? Isso, e por não ter níquel. Então, nós conhecemos as marcas, né, as empresas que trabalham com esse brinco e não tem níquel. Porque, por exemplo, folhado a ouro pode ter muito níquel. Tá. Ou alguns dizem que é de ouro e não tem certificado, corre o risco da bolinha cair, a criança engolir a bolinha. Né? Então tem que ser um brinco apropriado para ser um brinco de uma bebezinha. Isso, certificado de garantia. Tá. Muito importante. Imagina se a pedrinha se solta, né? Isso. Tem essa coisa de joia de família, isso é muito legal, mas de repente para um outro momento, né? Imagina se essa pedrinha se solta, isso vira um Antigamente problema. Tinha muito brinco de rosca. Você coloca e fica rosqueando. Então isso, como primeiro brinco, não é legal, porque você manipula muito ali a região do lóbulo para colocar a tarraxa. Legal. A tarraxa tem que ter uma especificação, então, diferente? A melhor tarraxa para a colocação do primeiro brinco é a tarraxa baby, que nós chamamos, que parece um pininho. Então, coloca o brinquinho, aperta, ela parece um pininho. Não é aquela tarraxa borboleta. Porque a borboleta tem um acúmulo de mais sujidade nessa tarraxa e ela pode machucar a região posterior aqui do lóbulo. Já o pininho, o bebê mama assim, ó, normalmente não vai machucar. Então tem que ser um brinco de bebê, né? A gente falou das joias da família, né? De repente é um brinco de adulto ou de criança um pouquinho maior, vai ficar grande, machuca, né? Sim. Então, fora que o catéter é bem fininho. Brinco de farmácia, aqueles antigos com a pistola. Super grosso. Ele é bem grosso também. Tá, o ideal então é fazer dessa forma. E utilizando os materiais que você recomenda, tem menor chance de ser uma pessoa alérgica a determinado tipo de brinco? Com certeza, porque com o catéter, igual eu falei, é um material estéreo descartável, de uso hospitalar, utilizado até com bebês de UTI neonatal. No momento da perfuração, ele não vai soltar nada no organismo da bebê. Então, ele perfura e o brinco é inserido no plastiquinho e tira por trás. Então, ele não solta, ele fica na orelha, mas ele não participa da perfuração da orelha. Legal. Depois da colocação, o que a bebê pode apresentar, assim, que vai chamar a atenção dos pais? Sempre a orelha ficar quentinha, pode ter febre, o que pode acontecer? A colocação do brinco é completamente diferente da vacina. A vacina pica, injeta um líquido e aquele líquido, aquela região fica dolorida, pode ter febre, pode ter algum tipo de reação. Até no momento da vacina fala, evita tocar na coxinha da bebê, né, porque ela pode sentir dor. O brinco, como ele fura de um lado e sai do outro, não fica agindo nada dentro do lóbulo da orelha. Então, a bebê não vai ter febre, não vai ficar enjoada. A bebê não vai mamar ou não vai dormir, não vai ocasionar nada na neném.
A única questão é se a bebê for muito branquinha, no momento que faz a perfuração, a orelha em si ela pode ficar mais rosada, mas enquanto nós guardamos os materiais ali na casa da família, a orelha já vai clareando e nós passamos as orientações pós-colocação para todos os procedimentos. Mãe que ainda tem dúvida, de repente não está muito certo de fazer o furinho da bebê, vale essa conversa? Porque se a mãe tá segura, naturalmente a criança já fica mais tranquila, né? Uma mãe que quer fazer porque socialmente é o esperado que as meninas tenham a orelha furada, né? A mãe quer fazer, mas ela não tá tão certa de se a criança vai sentir muita dor ou não. Essa conversa antes, como é que, né? Às vezes, em que momento isso vai ser feito? Às vezes eu faço contato, tem uma menina, faço contato com você, às vezes antes mesmo da bebê nascer, Exato, né? exato. Como é isso? Tem mães que falam assim, eu não sei nem o sexo da criança ainda, mas eu já quero contato. saber como é que funciona. Tá. Legal. Né? Então, assim, nós da Home Baby realmente respeitamos o tempo de cada família. Eu não acho que a mãe deve colocar o brinco na bebê por pressão da família, da sociedade, enfim. Tem que ter, nós respeitamos realmente. Nós realizamos a colocação a partir de 10 dias de vida, porém, recebemos indicações de vários pediatras e até mesmo a família, nós colocamos 10 dias de vida, com 15 dias, 1 mês, 3 anos. Tem famílias que falam, não vou pôr agora, deixa a criança vai escolher quando ela quer colocar o brinquinho. Então, eu já coloquei de crianças com 5 anos, 8 anos e nós realizamos o segundo furo e terceiro em adultos também. Então essa técnica. Você prefere fazer a partir de 10 dias de vida. Então, acabou de nascer, vai no hospital, faz? Não. No hospital não realiza mais a colocação do brinco. Tá bom. Por quê? Porque é risco de infecção. Tá. Realiza a colocação com toda a técnica. Mas tem visita, tem gente transitando no hospital. Não tem jeito, né? Tá. Para evitar infecção. Ótimo. Então, em qualquer momento, né? Mesmo crianças maiores, que a família pensou agora em fazer, às vezes é uma criança, uma menina que já pede, né, para ter a orelha furada. Às vezes a família decidiu assim, né? Quando ela crescer, ela pedia e fura. Vai lá e faz dessa maneira, humanizada da mesma forma. Sim, é a mesma técnica, tá? E porque a partir de 10 dias, teoricamente, já deu tempo de levar a bebê na primeira consulta fora do ambiente hospitalar com a pediatra e zerar o risco de icterícia, que é quando a criança está amarelinha, porque senão ela tem que internar e fazer banho de luz. E aí vai ter que tirar o brinquinho e pode fechar a orelha. Então, por isso, a partir de 10 dias. Bebês prematuras ou que tiveram UTI, você chegou a falar um pouquinho sobre isso também, né? Então, de repente, a família espera mais. O que você percebe quando tem esse tipo de situação? A profissional, ela tem que ser qualificada para isso e saber avaliar o contexto. Por exemplo, gêmeas têm comportamentos diferentes. Então, uma gêmea nasceu e foi para casa, tá dormindo no quartinho dela, no bercinho, aquele silêncio e tudo mais. A outra ficou 15 dias na UTI. Então, com aquela luz acesa, várias pessoas sendo muito manipulada. Então, é constatado, até em cursos profissionais que eu dou de brinco, adultas que nasceram prematuras, ficaram um tempo na UTI neonatal e falam assim para mim, Aline, é verdade, eu sinto que eu sou uma pessoa mais resistente, mais na defensiva. Então, a gente precisa, de repente, colocar essa bebê para mamar, esperar essa bebê dormir para ser uma colocação mais tranquila. Muito legal. Excelente. Eu vi nas imagens que você coloca uma espécie de um curativo, um microporo ali em cima do brinquinho. Tem algum cuidado especial? Como é? Nós passamos o sabão antisséptico na orelha, então nós higienizamos a orelhinha da neném. Depois nós passamos a pomada anestésica, aguardamos o tempo da pomada. Depois realizamos a marcação do lóbulo com antisséptico também, que é muito importante, porque no momento da perfuração, tudo que está na orelha vai penetrar para esse furinho. Então, tem alguns profissionais que marcam a orelha com canetinha, não sabe qual é a substância que tem naquela caneta. E no momento da perfuração, essa tinta vai penetrar e pode, de repente, ocasionar uma inflamação que não foi nem do catéter, da técnica que você utilizou, mas foi do pinguinho da orelha que marcou.
Então, usamos a luva estéreo para realizar a perfuração, máscara, touca para não cair cabelo no momento ali do procedimento. Nós vamos paramentadas para a realização deste procedimento. Muito legal. Então, não é só... Você falou que tem um conhecimento até na questão da orelha, né? Então, que isso é importante. Dá para fugir de algum ponto importante? De algum jeito, o pessoal sempre... Toda vez que a gente fala de acupuntura aqui, por exemplo, a gente pergunta, né? Quem tem 1, 2, 3 furos na orelha, ou às vezes tem piercing. Ah, será que eu perdi um ponto? Dá para pensar nisso também? A acupuntura é um tratamento que é realizado. E a perfuração da orelha é estética. Tá? Então, isso é muito falado, inclusive, nas redes sociais. Então, o que acontece? Independente se você vai colocar primeiro, segundo e terceiro furo, pela técnica de body piercing, tem a localização exata para realizar a perfuração. Mas ela não vai comprometer o sistema da pessoa. Por quê? Os canais de energia, eles se modificam quando você realiza uma perfuração. Imagina se a pessoa fosse ter problema visual, algum tipo de problema com o furo da orelha, quem tem aquele alargador na região do lóbulo, então estaria completamente comprometido. O que não dá para fazer... Se você tem um alargador, essa perfuração do lóbulo com várias perfurações, de repente é um tratamento de auriculoterapia. Vai ter que fazer na outra orelha ou mudar para os pés, para a palma das mãos, mas não que vai gerar um dano para essa pessoa. Gostei muito, porque esse primeiro cuidado, né, de fazer tudo direitinho, evitar uma orelha inflamada, infeccionada, né? Quando inflama, infecciona, esses furos tendem a ficar mais largos, né? Exato. E aí, conforme a gente vai crescendo e usando brincos mais pesados, muita gente hoje ou precisa fazer aqueles preenchimentos no lóbulo ou mesmo cirurgias para reparar que a orelha Nós realizamos rompeu, a correção dos furos também. Correção de furo? Correção dos furos. A minha cliente mais antiga, eu realizei a colocação, ela tinha 85 anos. Muito a bisavó, e a orelha dela tinha um furinho torto. E o sonho, viu a bisneta colocar o brinquinho, foi super tranquila, ela ficou assim, nossa, ela nem chorou, né? E aí eu realizei a colocação do furo dela, levantei um pouquinho o furo, né, que estava muito baixo. Estava muito baixo, estava para rasgar a orelha. Tá. Então eu furei mais para cima e ela ficou muito então, feliz. Então você inutiliza o furo de baixo? Isso, exato. E passa a usar o de cima. Exato. Agora, quando rasgou a orelha, algo mais profundo, passa no cirurgião plástico, dá os pontinhos, aguarda 1 mês a cicatrização e aí nós realizamos a nova perfuração. Muito legal. Vou deixar os contatos aqui, @HomeBabyAssessoria lá no Instagram, @HomeBabyAssessoria e o site homebabyassessoria.com.br. Aline, volte outras vezes. Muito obrigada. Adoro te receber aqui. Prazer enorme estar aqui. Obrigada.